E o Ricardo Schaeffer Fernandes, ele está desde o início na defesa do Felipe. É o advogado do Felipe. É um advogado dele, mas também é um amigo do Felipe, né? Um amigo pessoal do Felipe. O Ricardo, que é também aluno do Olavo, né? E devoto do nosso querido padre Pio de Pietrelcina. Tô certo, né, Ricardo? Falei Tá alguma coisa certíssimo. errada? Não, muito bem Eu queria que você apresentado. começasse dizendo o seguinte. Bom, temos muitas coisas para contar, mas eu queria pegar um detalhe que eu fiquei sabendo só agora, quando o Felipe foi solto, que você levou a liturgia das horas para o Felipe lá na prisão. Como é que foi essa história, Duas. Ricardo? Quando o Felipe ele foi transferido para o Complexo Médico Penal do Pinhais, por ser uma unidade diferenciada lá, ele tinha algumas limitações para recebimento de itens. Ele só poderia receber itens de higiene pessoal e algumas coisas ali, e livros. A primeira coisa que ele me pediu, ele falou: Ricardo, eu preciso, para poder manter a minha cabeça boa aqui, eu preciso seguir com as minhas práticas de oração. E ele me pediu que eu levasse até ele a liturgia das horas, como era o início do tempo da quaresma. Eu levei, né, o livro adequado, e assim que estava se encerrando o da quaresma, ele já me solicitou para que eu providenciasse o outro, e assim ele seguiu até a saída dele, que coincidiu já com o fim do livro da Liturgia das Horas. Ricardo, como era a vida do Felipe na prisão? Ele fez muitos amigos lá. Como é que foi essa história? Ele foi perseguido também. Ele foi perseguido, mas fala das duas coisas, que os amigos e os perseguidores. Tá. O Felipe, vocês sabem, vocês conhecem ele é uma pessoa que é amável. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha conhecido o Felipe de fato e não tenha criado ao menos uma simpatia pela pessoa dele. E lá na prisão não foi diferente. Ele, ao chegar, desde quando ele foi transferido de uma maneira bem estranha, não sei se a gente vai se a gente vai ter tempo de falar desse assunto, ou se vai entrar nesse assunto, mas quando ele foi transferido... Essa foto aqui fala bem, ó. Aí, ó. Tá aí. O do Felipe agora está mais magro. Ele foi transferido da sede da Polícia Federal após uma semana lá na sede da Polícia Federal. Ele foi transferido para essa unidade. Chegando nessa unidade, já foi alertado de todas as restrições que ele teria, né, de visita, de familiares, enfim. E também ele sofreu com a restrição de não poder receber itens que não os de higiene pessoal. Nos 30 primeiros dias, né, era tudo limitado. E logo, passadas 2 semanas dele na unidade, era um sábado, eu recebi uma ligação do vice-chefe de segurança da unidade, dizendo: doutor, eu voltei de férias hoje e recebi um pedido aqui, tal, do seu cliente, para que eu avisasse ali. Ele foi colocado em uma cela
individualizada aqui, em umas condições das quais eu não concordo muito, né? Que são inadequadas. Eu queria que o senhor pudesse vir até aqui. Ele queria falar contigo, então eu consegui falar com ele por telefone. E aí o Felipe, ele me relatou. Ele foi colocado em uma cela na quarta-feira, e lá ele passou 72 horas em uma cela sem iluminação, uma cela em condições deploráveis, com sangue nas paredes, sem o mínimo adequado para segurança, com fio desencapado encostando na porta de metal, né? Eu acho que eu já tinha relatado aqui. Sim, inclusive quando isso nós aconteceu. publicamos essa história aí, né? Nós chegamos a contar essa história. Isso. Aqui. Então, assim, quando eu fui até lá, então eu verifiquei a situação, a gente conseguiu tirar ele daquela situação emergencial, né? O DPEM do Paraná foi acionado, foi até lá para corrigir esse estado de coisas. E aí, a partir dali, ele começou a ter vários embates, digamos assim, com algumas pessoas dentro da unidade prisional, sempre com uma motivação política, sempre com uma perseguição. Você podia saber se era um funcionário comum, eles sempre se referiam ao Felipe como o Felipe Garcia, que é o segundo sobrenome dele, é o primeiro que aparece no sistema. Você sabia que a pessoa conhecia ele já desde antes, quando se referia a ele a Felipe Martins. E quando a pessoa era visivelmente de esquerda, seja o pessoal da assistência social lá do presídio, seja o pessoal da direção, né, que acabou depois sendo descoberto, inclusive aqui pelo BSM, vocês deram essa matéria, onde se descobriu que o diretor era filiado ao PT, né? Ele, por vezes, foi até a cela do Felipe, foi ameaçá-lo, né? Dada a situação em que ele estava. Mas o Felipe sempre manteve a sua cabeça boa, ele sempre manteve a altivez. Teve um episódio que ele falou numa dessas ameaças, em que ele foi até à noite, na cela do Felipe, ou seja, já fora completamente do expediente, né? Deu uma geral lá na cela do Felipe, e até que o Felipe ele disse assim para ele, ele querendo puxar conversa com o Felipe, sei lá, para tirar alguma informação, forçar ele a alguma coisa. Aí o Felipe ele falou assim, eu não vou conversar com o senhor porque aqui eu sou só mais um preso e você é o diretor. Agora, quando eu sair, aí você vai continuar sendo só um diretor. E isso o deixou extremamente revoltado, e então ele resolveu começar a recrudescer a situação do Felipe e de todas as pessoas que minimamente tentavam ajudá-lo. Até que chegou a denúncia do BSM, né, a público, a denúncia do Dr. Sebastião, com relação à situação da perseguição política, porque até então a gente vinha tentando resolver isso de maneira mais discreta nos bastidores, até que se tornou insustentável quando eles reuniram uma comissão para que ele fosse retirado do emprego dele na biblioteca, um local onde ele se sentia bem de estar. Ele é uma pessoa de vida intelectual ativa, e ele gostava muito de se ocupar com isso. E quando isso foi tirado dele de uma maneira
abjeta, porque fizeram uma reunião, não levaram em consideração nenhuma das condições do Felipe, né, de professor que é. Não havia concorrência para essa vaga, simplesmente disseram que ele era uma ameaça maior que qualquer outro presidiário ali. Isso em uma reunião dessa comissão. Jogaram um papel dizendo ser que era uma minuta que o Felipe tinha escrito, que ele articularia todo um golpe de Estado, jogaram um negócio ali na mesa e disseram, olha aí, ele é mais perigoso que todo mundo, e não sei o quê. A tal da minuta estava publicada no site do PT e do DCM. Então, o Diário Oficial do Mundo. E aí, diante disso, o Felipe, então, ele me chamou e falou assim, Ricardo, conversa com o Sebastião para ele dar publicidade para isso, porque está insustentável, né? A gente não está conseguindo mais ignorar esse cidadão, então essa situação toda foi exposta, o pessoal do DPEM não teve outra opção senão tirá-lo de lá. O Ministério Público recomendou, inclusive, que ele fosse exonerado. Ele fez o Ministério Público fez uma representação, reconheceu as situações que o Felipe foi colocado, reconheceu a perseguição política e o representou formalmente. Então, há um processo, antes que falem, não, tá, é tudo suposição, não, foi de fato aberta uma representação formal contra o diretor e contra a unidade onde ele estava. Mas não parou por ali. Aí a perseguição ao Felipe começou a ser seguida nos andares superiores, que depois a gente começou a descobrir, tanto o diretor do DPEM quanto o chefe regional de presídios da região metropolitana de Curitiba, parece que eram amigos do ex-diretor e ficaram extremamente chateados, para usar um eufemismo, do fato dele ter sido afastado, né? E ele não foi afastado por causa do Felipe, né? Ele foi afastado porque quando o Felipe trouxe os holofotes ali, né, para aquela unidade, vários outros órgãos começaram a investigar e descobriram vários outros problemas. E aí, por isso, foi recomendado a saída dele. Ele não era um bom diretor, né? E, além disso, perseguia o Felipe. Mas, mesmo assim, gerou esse negócio, e daí, mesmo assim, o Felipe ele ficou melhor, né, nesses dias que se seguiram, até o dia da sua soltura, que foi no dia 9, agora recente. E mesmo assim, na sua saída, justamente pela retaliação, né, que o sistema, eu atribuo a isso, né, não tem outra explicação lógica, mas o padrão, quando um preso sai, inclusive no mesmo dia que o Felipe foi solto, outros alvarás de soltura foram expedidos, de estupradores, pedófilos, saíram, tinha a imposição da tornozeleira eletrônica. Todos eles, e o Felipe também, assinaram um termo, porque não existia tornozeleira na unidade, assinaram um termo para que eles buscassem o DPEM em 5 dias para que a tornozeleira fosse instalada. Essa é a praxe, né? E quando eu cheguei lá, eu fui informado, inclusive, né? Quando eu fui me informar com o pessoal da unidade, tal, como é que funciona a tornozeleira, não, ele já assinou o termo lá, doutor, já vai ser liberado. E quando estávamos prontos para sair, quando o Felipe tinha trocado de roupa, chegou uma ordem dos superiores
dizendo que não era para liberar o Felipe enquanto ele não colocasse a tornozeleira eletrônica. Eles estavam mandando uma equipe especial para instalar a tornozeleira nele lá na unidade. E aí, quando chegou o pessoal, depois de quase 3 horas esperando... É inacreditável. Quer dizer, no mesmo dia foram liberados estupradores, pedófilos, sem a tornozeleira eletrônica, apenas assinaram. Estou só recapitulando, Ricardo, porque é um negócio tão absurdo que a gente precisa ressaltar. Todos eles saíram, esses criminosos saíram no mesmo dia, sem tornozeleira. Apenas assinaram um termo dizendo que em 5 dias, em até 5 dias, a gente vai para uma unidade para colocar a tornozeleira. E o Felipe não, ele não pôde. O chefe regional do DEPEN ficou segurando o Felipe por 10 na prisão. Periculosidade. O que eu escrevi na matéria. Sim, mas imagina também. Mas imagina se o Felipe sai de lá também, sem tornozeleira eletrônica. Aí ele vai sair de lá, o que ele vai fazer? A primeira coisa que o cara vai fazer se tiver sem tornozeleira eletrônica, o Felipe. Ele vai sair de lá, vai chegar na esquina e vai dar um golpe de Estado, porra. É verdade. É óbvio. Tem esquecido disso. É verdade. Desculpe, eu tinha esquecido. O que qualquer pessoa na situação dele faria? Não, ia chegar lá e dar um golpe. Claro, porque se velhinhas com a bandeira do Brasil podem dar golpe de Estado... Imagina ele com a liturgia das horas. Com a liturgia das horas. Aí, essa situação, né, que liberaram um estuprador, pedófilo e tudo mais no mesmo dia, sem tornozeleira, faz lembrar do dia que eu tive que dar... Eu vivi para dar essa notícia no BSM, que foi no mesmo dia, e no mesmo tribunal, liberaram um sujeito que estava com 10 quilos de maconha dentro de uma mochila e deram 5 anos de prisão para um pessoal que colocava água no leite numa cooperativa de laticínio, entendeu? Acho que foi tudo no interior de São Paulo, tudo no mesmo dia. Mas sabe por que isso aí, Braz? É porque esses 5 anos de cana para água no leite. E liberaram o cara que estava com uma mochila cheia de maconha. Não, mas tem uma explicação para isso, porque esses 10 quilos de maconha, na verdade, eles se reconhecem como 40 gramas. Então... tem isso. E tá liberado, é uma maconha trans. É uma maconha trans. Posso só fazer mais uma antes de passar para você? Só fazer um parênteses, briguei totalmente fora do assunto. O pessoal tá falando que o amigo Braz está com muito sono. Ele não está. O Braz Até minha mulher está me mandando mensagem aqui. Eu estou conversando com o Braz aqui, que o áudio estava desligado, parece que ele está dormindo, mas não está, porque a luz aqui, que fica aqui na frente, para nós é tranquilo, mas para o Braz, como ele é cegueta, né, a luz incomoda, ele tem que ficar com o olho fechado. No BSM é tranquilo, mas no KGB, na posição que eu fico, esse holofote aqui pega o único olho que eu enxergo, aí eu fico com o olho ele tem que ficar de olho fechado, ele tem essa respiração funda aí, porque ele não está seguindo o Guto Galamba. Não. E aí dá a impressão que ele está dormindo, mas não está, gente, ele está acordado, fiquem tranquilos. Estou comentando aqui no... Briguei. Ricardo, esse último dia, como eu escrevi, foi uma espécie de síntese de tudo que o Felipe viveu nesses 6 meses, de todos os direitos que foram negados a ele, de todos os abusos que foram cometidos contra ele, né? de todos os absurdos que se acumularam aí durante 6 meses. Aí, vamos dizer o seguinte, o Felipe, graças a Deus, está livre, está em casa, reencontrou sua esposa, reencontrou sua família, né? Voltou para casa. Essa é uma liberdade. E a gente tem que valorizar muito isso. Sim. Acontece que ele continua, embora ele não tenha nenhuma denúncia contra ele, embora o ato do qual o acusavam seja inexistente, ele já provou isso, embora tudo isso, né? Embora o próprio ato que o acusavam não era um ato ilegal. Exatamente, o ato não era legal, mas ele foi acusado de fugir de casa. Veja só, ele foi acusado de fugir de casa e foi preso em casa. Vejam, ele foi acusado de fugir de casa e foi preso em casa.
Tem outro crime também. Que ele foi acusado de recortar o mapa do Paraná e colocar Ponta Grossa na fronteira da Argentina. Ah, tá. Esse é outro. Segundo. Em milhas. O relatório foi apresentado em milhas. Exatamente. Eles usaram milhas para parecer a distância menor. Esse foi um dos ápices, né? Os caras colocaram em milhas a distância de Ponta Grossa para a Argentina para parecer maior, perto, né? para parecer mais perto, Mas... né? Para parecer mais perto, é verdade. Mágicas do senhor Fábio Shore. Do Fábio Shore, o Fábio Shore que fez isso. O delegado Fábio Shore, né? O lugar-tenente do Alexandre de Moraes. Agora, ele continua com restrições. Ele tem que usar tornozeleira eletrônica, ele não pode se comunicar com os outros investigados do inquérito, ele não pode fazer várias coisas, não pode sair de Ponta Grossa, e tem várias... Tem que ir lá toda semana na frente do juiz. Tem que ir lá na frente do juiz, se apresentar e tal. Quer dizer, restrições que são absurdas, tão absurdas. Claro, estar preso é pior, mas todas essas restrições são absurdas também. Quando é que vocês vão derrubar isso, Ricardo? Não, então, a gente terminou de escrever hoje, né? A gente terminou de fazer algumas revisões, né? Eu fiz mais algumas adições ao texto ali, revisamos novamente, e creio que pela manhã ainda, né? Logo na abertura do Supremo, do expediente ali, a gente já protocola, né? Uma petição para a gente derrubar. Por quê? Juridicamente, é claro que é difícil a gente falar de juridicamente, porque esse processo é qualquer coisa menos jurídico, né? Tem qualquer coisa a não ser direito. Então, é muito difícil. Imagine para eu explicar para os meus estagiários no escritório a situação, né? É muito complicado. Mas, do ponto de vista jurídico, né, numa situação normal, situação de normalidade que não vivemos, mas se os motivos da prisão preventiva mostram-se falsos ou inconsistentes, que foi o caso, você não pode impor medidas restritivas diversas à prisão. Por quê? Vou dar um exemplo. Se a pessoa ela foi presa por coagir testemunhas, né? E aí foi decretada a preventiva, enfim, mas foi feita toda a coleta de provas das testemunhas e tudo mais. Muito bem. Só que se comprovou que ele ameaçou as testemunhas. Então, quando o juiz o liberar, né, quando o juiz der a liberdade provisória, ele impõe algumas restrições. Por quê? Bom, ele tinha ameaçado as testemunhas, só que a gente já colheu as provas, então a gente impõe algumas restrições para que, né, ele possa, para que ele não vá cometer um crime contra essas pessoas, enfim. Agora, no caso do Felipe, veja, ele foi preso por um suposto risco de fuga. Acontece que esse suposto risco de fuga provou-se falso. Provou-se falso. Toda a premissa, enfim, a gente conseguiu fazer aquilo que é impossível no direito, né? Sem saber que era impossível, a gente foi lá e fez, que é fazer prova do contrário. Ou seja, a gente foi lá, mostrou que ele não viajou por todos os meios de prova possíveis, impossíveis, inimagináveis, e a gente foi lá e demonstrou efetivamente. Ou seja, Felipe não fez aquilo que deu causa ao que seria o suposto risco de fuga. O que o Alexandre de Moraes fez na decisão dele? Ele disse que as medidas tomadas se mostraram adequadas, né, para o prosseguimento da instrução e colheita de provas. Primeiro que não foi esse fundamento da prisão. O Felipe não foi preso porque ele corria risco de destruir provas, ameaçar testemunhas. Ele foi preso pelo risco de fuga. Mas ele disse que se mostrou adequado para a colheita de provas. Bom, isso daí, por si só, já é um absurdo.
Mas aí ele vem e impõe restrições, né, que impediriam, entre aspas, né, diminuir o risco de fuga, impondo tornozeleira e tudo mais, sendo que o Felipe foi liberado porque provou-se falso esse risco de fuga. Ele sequer deu causa, digamos que fosse, né, algum tipo de ilícito ele ter saído do país, que não era, né, mas mesmo assim, se tivesse sido comprovado, né, a gente vai dar a liberdade aqui com as restrições. Tudo bem, mas não foi o caso. A gente mostrou que tudo isso é falso e mesmo assim impuseram todas essas restrições e por isso não dá para chamar de liberdade isso que deram para o Felipe, né? Ele foi literalmente... Inclusive, desculpa, Ricardo, inclusive o próprio parecer da PGR, pelo menos que a gente teve acesso, fala exatamente isso, né? A PGR critica a Polícia Federal, né? Fala, vocês não conseguiram mostrar nada, né? Exatamente. Eles falam... recomendação da PGR pela soltura do Felipe, né? Fala, não tem nada aí, isso é uma bobagem. Então, se não inclusive, tem nada, a recomendação da PGR é apenas para restrição do passaporte. E que tudo bem, foi imposto a todos os demais investigados. A todos os demais investigados foi imposto isso, né? Agora, aí ao Felipe vem, não, e tornozeleira, e restrição de saída com marca, um negócio que é ridículo. Da Operação Tempo Veritatis, tem mais alguém que tem esse tipo de restrição, como tornozeleira eletrônica? Não, apenas o Felipe. Ô, Ricardo, e como é que foi receber a notícia de que ele seria solto? Então, quando se aproximou, porque o ministro Alexandre de Moraes ele tem alguns padrões, ele gosta de fazer operações e prisões nas quintas-feiras e realizar solturas às sextas-feiras. Analisando esse padrão que ele segue, com o pedido que a gente tinha, com a chegada das provas, a manifestação favorável da PGR, a gente já esperava que ele fosse solto. A gente criou, sim, essa expectativa. A gente ficou, de fato, entusiasmado. Quando chegou, já era algo esperado, né? Chegou a notícia, né, de que era o alvará de soltura, né? Quando a unidade prisional nos avisou, né, que estava lá, então a gente se locomoveu até lá, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, só que o Supremo só abre às 11, como o processo é físico, como o doutor Sebastião lá em Brasília teve que ir até a porta do Supremo, e o mais legal é que o processo é físico, mas eles entregam a cópia no pendrive, né? Ali para o doutor Sebastião, aí a gente conseguiu ver as restrições, a gente conseguiu finalmente ver. Quando eu li as restrições, eu recebi com alegria, né, a soltura do Felipe, obviamente, mas já fui acometido pela ira, né, quando vi as restrições impostas a ele, né? É claro que a ira, de maneira bem canalizada, ela pode ser útil, e eu canalizei toda ela agora no recurso que a gente vai fazer, ali que a gente vai protocolar, né? A gente já montou, agora só vai protocolar amanhã pela manhã, mas a gente recebeu com alegria, fomos lá buscar, claro, teve todo esse impasse ali na hora de sair, mas a alegria de poder ver o meu amigo sendo solto ali naquele momento, e os relatos que ele me deu depois, inclusive a matéria brilhante do Briguet ali sobre a soltura, né, quando a gente passou alguns detalhes ali, as pessoas que o Felipe ajudou, né, as pessoas que ele fez a diferença de fato na vida ali dentro, né, da unidade prisional, fez com que a gente enxergasse algum propósito nisso tudo, e eu tenho certeza que o Felipe ele saiu muito maior de toda essa situação. Então isso nos deu um ânimo
maior agora para continuar essa próxima etapa, né, de batalhas que a gente ainda vai enfrentar. Eu não estou ouvindo vocês. Ricardo, uma das coisas que apareceu durante... A gente já ligou já o áudio. Durante todo esse rolo, né? Quer dizer, foi o documento lá alegado pelo Igor Gadelha da entrada do Felipe nos Estados Unidos. Depois o documento se mostrou fraudulento. Inclusive a Ana Bárbara Schaffer... Só uma correção, acho que foi o Guilherme Amado. Isso, desculpa, Guilherme Amado. Eu confundi o nome aqui dos sujeitos. É que para mim eles são todos iguais, no final das contas, a gente acaba... Mas é o Guilherme Amado. Mas foi o Guilherme Amado, perdão. O Igor Gadelha, do Guilherme Amado, é uma madre superiora de um convento. Né? Depois, aquela Ana Bárbara Schaffer, né, que é advogada lá nos Estados Unidos, que lida com essas coisas, acho que até que ela representou o Felipe lá, não sei. Sim, Deu uma entrevista na Revista Oeste em que ela não fala com todas as letras, mas ela deixa muito a entender que foi cometido um crime lá nos Estados Unidos. Né? E esse documento é fajuto. Que fim que teve a história desse documento, no final das contas? Como que a polícia entende isso aí nos autos? Porque a gente não tem acesso aos autos todos. Né? Não, e nem a gente tem. Né? Quem falsificou esse documento, né? A mando de quem isso foi feito? Veja, o que aconteceu foi o seguinte, Silvio. A gente não sabe ainda. A gente acredita que isso tudo vai ser esclarecido em tempo oportuno. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: a Polícia Federal levou em conta a correção do documento. Né, todas as matérias que saíram mostrando que o documento era falso, nada disso. Eles simplesmente evitavam, né? Não falamos disso daqui, né? Eles sequer falavam sobre a lista que a gente insistia, a lista que foi apresentada em resposta de lei de acesso à informação, que era a lista oficial. Por quê? Eles prenderam o Felipe porque eles acharam uma lista no celular do Mauro Cid, um documento do Word, onde constaria o nome do Felipe. Imagine vocês aqui do BSM, né? Eu entro com um processo contra vocês por uma matéria que foi escrita pelo Paulo e eu junto como prova um arquivo do Word. É risível, é só para dar risada. Mas não, usaram como prova isso, a gente foi lá e desmontou a narrativa apresentando, o Felipe não foi nesse voo, tanto não foi que ele viajou no dia seguinte, juntamos a prova da Latam. Quando a gente juntou a prova da Latam, a PGR veio e falou, solta o Felipe, isso em 1º de março. Aí, 1º de março. O Alexandre basicamente chamou a Polícia Federal e falou assim, resolvam aí. Investigue mais, né? Mais coisas. E aí, no dia 7 de março, tem um tempinho, né? No dia 7 de março, sai junto com a matéria do Guilherme Amado, coincidência ou não, eu não tô te ouvindo, Silvio. Eu não ouvi, Silvio. Se a polícia não resolve, o Guilherme resolve. E aí, veja, o relatório da PF... o relatório da PF ele é datado do dia 7 e a matéria do Guilherme Amado é do dia 7, onde ele fala, diferentemente do que disse Eduardo Bolsonaro, porque na época o Eduardo Bolsonaro tinha falado tal, sobre o Felipe, ali, documentos de site do governo americano dizem o contrário, e apareceu lá o Travel History, não sei o quê. Agora eu convido a todos os que nos assistem ali a entrar no site do DHS, né, o DHS, que é o Department of Homeland Security, que na capa do site, você abre o site, tem lá Travel History,
I-94 e outros itens. Quando você olha no Travel History, ali na coluna dele, ele diz, isso aqui é um instrumento para viajantes, tal, que querem saber o seu histórico de viagem, mas não é uma fonte oficial e não pode ser utilizado com propósitos legais ou judiciais, né? Legal purposes. Ou seja, não tem validade jurídica aquilo. E quando você clica para acessar o Travel History, ele diz, de novo um disclaimer, isso aqui é para uso pessoal. E ele diz ainda, se você é um agente federal, é o primeiro item, jornalista ou qualquer outro tipo de autoridade que precisa de informações sobre terceiro, busque os canais adequados. O que a Polícia Federal faz? Apesar do alerta ali, que diz que é crime nos Estados Unidos, punível com pelo menos 15 anos de cadeia, ele vai lá e junta no relatório da PF prints do site com o suposto histórico de viagens do Felipe, onde constaria aquela viagem, e junta do presidente da República, à época, de outros investigados ali que eles colocaram a título de exemplo, né? Ou seja, eles cometeram mais vezes o crime lá nos Estados Unidos para demonstrar que o Felipe estava e com um instrumento que não é legal, ou seja, porque eles utilizaram de fato juridicamente algo que o próprio site diz que não pode ser utilizado juridicamente. Então, é inacreditável isso que aconteceu. Quando a gente foi atrás, buscou o documento oficial, que é o I-94, juntamos a resposta oficial do governo americano, que nos respondeu por e-mail, que eram os canais adequados, né? Juntamos ali, né? No processo fomos solenemente ignorados. As informações que vocês trouxeram não valem, a gente vai mandar um ofício lá. Que foi que daí o governo americano respondeu, Alexandre de Moraes, falou, meu amigo, não é assim aqui. Você tem que buscar o Ministério da Justiça aí do Brasil, porque o nosso acordo é diferente. E aí que foi que vivemos mais uma situação esdrúxula, né? Que foi o juiz falando assim, Felipe, autorize nós aqui a fazer uma busca lá. Ou seja, me ajude a te ferrar. E aí... Meu Deus. E aí... Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Mesmo esse documento que a gente vai lá e pega no departamento lá na página do Homeland Security, o que aconteceu? Existiu uma falha no site americano, deu um bug e saiu o nome dele lá por erro, foi isso? Não é bug, é porque ele não é atualizado. Ele não é atualizado. Ele não é atualizado porque assim, Bryce, se você comprar uma passagem hoje para você viajar dia 1º de setembro, vou viajar 1º de setembro, só que chega no dia 1º de setembro, você perde o voo, não vai, enfim, né? A companhia aérea, para agilizar o processo de imigração, ela comunica a lista de passageiros ali para esse site, né? E esse site é alimentado de várias fontes, ou seja, o voo que o Felipe foi acusado de ir era justamente um voo oficial, então havia listas prévias que foram enviadas anteriormente. Então pode ser. Acontece que justamente ele não é uma fonte oficial, segundo o próprio site, porque o voo pode ser cancelado. Tem várias pessoas que têm problemas com isso. Quando eu entrei em contato com a Ana Bárbara, porque assim, é importante lembrar que também, quando surgiu essa matéria do Guilherme Amado, do Travel History ali, que estranhamente ele tinha os dados do passaporte do Felipe, né? Sim, ainda que essa consulta. O passaporte que havia sido perdido, né? Não, isso foi um outro rolo. Isso foi um outro rolo. Mas o fato é que ele tinha informações do passaporte do Felipe. Como?
Não sei, não me parece que o Felipe enviaria uma cópia do próprio passaporte para o Guilherme Amado fazer a consulta. Não, a Polícia Federal tem uma cópia do passaporte do Felipe. Pois é. Enfim, coincidências ou não, né? O Guilherme Amado teve acesso a isso e soltou essa matéria e várias pessoas começaram não, Ricardo, pô, agora não tem jeito, tá? Tem esse negócio aí, o Felipe, eu falei, gente, o Felipe não viajou, né? E quando a gente foi lá e demonstrou mais uma vez que estava equivocado, né? Aí a Ana Bárbara Schaeffer, ela entrou em contato, eu entrei em contato com ela falou, Ricardo, isso daí acontece demais, a pessoa cancela o voo, a companhia aérea informa a data errada, e as pessoas têm problemas, porque quando elas vão pedir renovação do visto, né, por ser mais fácil, elas consultam o Travel History e falam, minhas últimas viagens foram essa, né? Aí a pessoa ela junta ali. E às vezes a pessoa tem problema com isso, porque como tem esse registro de entrada e não tem de saída, normalmente é quando o voo foi cancelado, a pessoa perdeu o voo ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso que não pode ser utilizado em processo judicial, e o próprio site alerta sobre isso. Bom, mas nunca mais foi mencionado isso, né? No processo, simplesmente ignorado. Mas o grande X da questão é, se ele tivesse viajado, qual seria o crime? Não seria crime nenhum, até porque o Felipe, a suposta viagem foi 1 ano e meio antes do início das investigações. Exatamente. É o famoso assim, né? O cara teve que provar que ele não comeu uma coxinha, porque ele está sendo acusado de comer coxinha, né? Uma coxinha que ainda não tinha sido fabricada e a galinha que fez o recheio não tinha nascido ainda. Exatamente. Ou seja, não, ele estava querendo fugir e digamos que o Felipe tivesse de algum jeito mirabolante a moda Jason Bourne, conseguiu entrar nos Estados Unidos sem dar registro nenhum de saída aqui do Brasil. Entrou nos Estados Unidos e saiu escondido, porque não tinha o registro de saída dele, né? Saiu a nado, sei lá, até Cuba, pegou um helicóptero e veio para cá. Acontece que ele voltou para o Brasil. Ele fez tudo isso para, sei lá, demonstrar força para a Polícia Federal, falar assim, olha só como eu sou bonzão, saí e voltei para poder ser preso em casa. No endereço, inclusive, que a Polícia Federal não teve dificuldade nenhuma, porque o Felipe pedia tudo ali, pedia iFood, pedia o cartão de crédito dele que ele pediu, ou seja, a Polícia Federal tinha essa informação. Os dados bancários dele estavam nesse endereço, né? Tudo do Felipe, porque o Felipe veio para cá. O Felipe, quando saiu de Brasília, ele veio de mudança. Uma coisa que eu achei engraçado que o Fábio Choi diz no relatório da PF é que dos indícios de que o Felipe não tinha residência é que tinha pouca roupa dele nessa casa, nesse apartamento. Se ele vir na minha casa aqui, eu tô ferrado. Tinha pouca roupa. Se ele morasse, ele ia ter muita roupa, mas tinha só pouca roupa, então quer dizer que ele não morava, não. Apesar de estar no endereço do cadastro geral, apesar da esposa dele ter outros imóveis aqui em Ponta Grossa, não houve busca e apreensão no imóvel dela. Porque seria a lógica, né? Não buscar na casa do sogro. Eles tinham a informação de que ele estava ali, né? Não é razoável a Polícia Federal, para poder ser muito benevolente com eles, foi no mínimo negligente, incompetente. Falando em negligência, incompetência, mudando um pouco de assunto, você quer perguntar mais coisa? Não. O Elon Musk acaba de publicar no seu Twitter uma nota dizendo o seguinte: esta plataforma está sendo solicitada a censurar conteúdos do Brasil em que as exigências de censura exigem que violemos a lei brasileira. Isso não está certo. E aí ele compartilha uma publicação da Global Government Affairs, que é o escritório de coisas globais do Twitter,
que diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, porque a gente não publicou a matéria ainda, porque acabou de sair. Né? Documento judicial revela ordens de censura do Supremo Tribunal Brasileiro AOX. Um documento oficial ele publicou agora, tá? 20 minutos atrás. Documento oficial recém-divulgado pelo STF, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, expõe os esforços do tribunal para censurar e controlar certos perfis da plataforma X. O documento orienta o administrador da X Brasil Internet Limitada a bloquear perfis específicos dentro de 24 horas e preservar os registros de acesso, conexões e todos os dados relacionados a partir das datas especificadas. O não cumprimento dessas ordens pode resultar em uma multa diária de R$50 mil, aproximadamente $10 mil. Os perfis visados, que incluem um pastor, um atual parlamentar, que deve ser o Marcos Duval, né? E a esposa de um ex-parlamentar, que deve ser a mulher do Lira. Não, o Lira é parlamentar ainda, não sei quem é que é essa esposa. A Paula? Esposa do Daniel Silveira, será? Sim, deve ser. Deve ser. Estão supostamente ligados a atividades ilegais. O tribunal exige informações detalhadas sobre seus registros de acesso e dados associados. O ministro Moraes, conhecido por seu papel nos esforços de censura do governo Lula, enfatizou a necessidade de confidencialidade enquanto a investigação continua. O documento, mais uma vez, levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e os excessos do governo no Brasil, já que o Supremo Tribunal Federal parece estar ativamente reprimindo a dissidência, controlando a narrativa nas mídias sociais. E aí tem aqui, né, a fotinha dos documentos aí do Alexandre de Moraes mandando prender. Eu acho até que dá para ler aqui, vamos ver. Caramba. Tem aqui, ó, eles colocaram. Quem são? O Ed Raposo. A Paola. O Ed Raposo. Cláudio Rogassani da Luz. Esse eu não conheço. Pastor Josias Pereira Lima. Marcos Duval. Aí. Paula da Silva Daniel. A esposa do Daniel Silveira. A conta da esposa do Eustáquio, Sandra Mara Ouve Pedro Eustáquio, e da filha, Mariana Pedro Eustáquio. O Twitter publicou tudo aqui meio que no dane-se. Né? Jogou a caca no ventilador. E tem... isso aí. E aí pede, sei lá, mais algumas coisas aqui. Afastamento dos sigilos de conexão e dados e tal dos parentes aqui do Eustáquio. Pois é. Quer dizer, o homem continua agindo, né? Aquela investigação que está lá rolando nos Estados Unidos, e curiosamente, eu não sei, né, quando que eles pediram isso aqui, né, veio essa notícia do Verdevaldo. Você acompanhou a notícia do Verdevaldo, Ricardo? Sim, acompanhei. E assim, pela forma com que o Alexandre tem de perfil ali, de conduzir o processo, a forma com que ele faz. Veja, eu vou falar aqui do processo onde eu estou atuando, onde eu tenho. Era muito comum, veja, o processo tem mais de 40 pessoas ali, né? Então a gente ficava quase maluco quando saía alguma decisão ali na consulta online pública ali, que tem, porque na consulta online aparece a movimentação, não aparece o conteúdo. Então, a gente corria, eu ligava para o doutor Sebastião, falava: Sebastião, saiu uma decisão lá, você consegue ver o que é? Aí chegava lá o advogado, entregava o pendrive para pegar uma cópia do processo físico, e aí pegava, abria no computador e via que era, sei lá, a decisão indeferindo a devolução do celular do Valdemar da Costa Neto. Não era a ver com o Felipe. Aí saía outra decisão outro dia. Tinha que voltar lá o doutor Sebastião, correr, pegar o pendrive. Algumas coisas aconteciam assim. Aí, por vezes, a gente percebia que chegava a notificação, como foi com a geolocalização da TIM. A TIM, ela enviou as datas ali, eu não esqueço porque foi muito marcante. A TIM recebeu o ofício do Alexandre de Moraes
em 27 de junho, respondeu 29 de junho, é datado de 29 de junho, e chegou no gabinete do ministro já no dia 1º. Mas a decisão só tornou disponível para nós, advogados, saber o conteúdo da geolocalização enviado pela TIM. A gente só conseguiu, apesar de ir lá, bater na porta, pedir, a gente só conseguiu no dia 8. No dia 8 de julho. Ou seja, 10 dias depois que a gente conseguiu pegar. E aí, o pessoal do cartório explicou como é que funcionava. Falou assim, não, que assim, doutor, isso explicando lá para o doutor Sebastião. Explicando assim, doutor, não, mas é que assim, chega primeiro, vai para um sistema interno do ministro, né? Vai ali, e aí, aí o pessoal do gabinete dele manda aqui para a gente o que a gente pode colocar no pendrive. Como assim? Né? Ou seja, se quer acesso em tempo real do que acontece no processo, a gente tem. Né? E se eles. E se a TIM. Mas isso aí é o cerceamento óbvio da ampla defesa, né? É claro, não, é paridade de armas, não tem. Simplesmente extinguir isso. Por quê? Digamos que a TIM mandasse lá, né, respondesse o ministro Alexandre, e ele resolvesse não juntar no processo. Não seria juntado, nós não saberíamos e ficava por isso mesmo. Entende? Sem a gente sequer saber se de fato a TIM tinha respondido ou não. Meu Deus. Cara, é advogar às cegas, né? Pilotar um avião às cegas. Sim. Não, é um problema maior, Braz, porque, veja, a gente está advogando contra o juiz. É isso. A outra parte é o juiz. A outra parte é o juiz. Cara, e o investigador também é o juiz, né? O investigador também, enfim. Como a gente e o mais interessante é que a outra parte, né, a acusação mesmo, que seria a procuradoria, está do lado da vítima. Quer dizer, está do lado do acusado. Não é nem acusado, não tem nem nome esse troço. Né, do investigado. Não, porque veja, é um negócio tão absurdo. A única palavra que cabe é investigado. É um negócio tão engraçado que aqui, porque assim, o Moraes, dentre as restrições ao Felipe, ele impôs um negócio totalmente absurdo, mas além da tornozeleira eletrônica, ele tem que comparecer toda segunda-feira na vara de execução penal. Então, nessa segunda-feira, eu fui junto com o Felipe, peguei ele, a gente foi lá. Chegando na vara de execução penal, ninguém tinha recebido nada, obviamente, o processo é físico, né? Ninguém sabia como dar cumprimento, a gente então pediu uma certidão, enfim, para a gente poder ter, né, algum comprovante que a gente fez, a gente foi lá, cumpriu, né? Mas o pessoal, ele falou assim, surpreso, pegou, olhou assim, não, mas é isso mesmo aqui? É semanalmente? Porque o normal, quando de alta periculosidade, alto risco ali, é ser mensal ou bimestral. Cara, não tem como, velho. Não tem como acreditar nisso. E aí ele falou, tem uma senhorinha aqui do 8 de janeiro que ela vem também, bimestralmente. Uma senhorinha, né? Que é aqui de Ponta Grossa, né? Uma ali que vai fazer o cumprimento, ou seja, não tem regra. E com relação ao Twitter ali que vocês estavam falando, simplesmente o Alexandre Moraes ele colocou também a restrição, o Felipe não pode publicar nas redes sociais. Né? Ou seja, se ele postar uma foto dando os parabéns para a esposa dele pelo aniversário, R$20 mil de multa, né? Ele impôs. E esses 20 mil também eu não sei com base no quê, porque o ministro simplesmente não explica. É 20 mil de multa aí, se você quiser, é isso daí. Ué, mas baseado no que, ministro? Né? Não sabemos, provavelmente jamais saberemos.
E, ô Ricardo, tudo bem, o Felipe não pode publicar em rede social, mas eu li lá, não tem restrição, por exemplo, para dar entrevista. Ele podia estar dando entrevista aqui hoje? Então, em tese sim, eu acredito que sim, a gente leu, buscou minuciosamente ali. A única questão é que o Felipe, ele, nesse momento, ele não quer, até mesmo estratégia da defesa, aqui também algumas coisas a gente quer evitar, mas não há restrição, não.